Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a vida do Vasco na luta pelo acesso à primeira divisão ficou ainda mais difícil. Hoje, ali 4 horas da tarde, tivemos duas partidas importantíssimas para o Gigante da Colina nesse possível retorno à elite do futebol brasileiro. E infelizmente, dois resultados muito ruins que afastaram o Vasco de vez do G4 da Série B. A gente vai falar sobre isso, né? Tudo que está acontecendo nessa rodada, falar também sobre a partida do Vasco amanhã contra a equipe do Guarani às 7 horas da noite. Hoje, pela parte da manhã, tivemos treino no CT Moacir Barbosa e falar também sobre muitas outras notícias. Léo Jabá ali realmente compartilhando um post em suas redes sociais, demonstrando que está muito chateado com tudo que vem acontecendo dentro da torcida vascaína. E Leve esse ano, o candidato à presidência aí do ano passado que venceu as eleições do dia 7, detonando essa atual diretoria. Vamos falar sobre isso, é claro, trazer todas as últimas novidades. E você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, pois a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento também. Deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse acesso. Tá confiante, não tá? Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e sem muita enrolação de fato, eu vou começar falando aqui sobre o que aconteceu nessa rodada. Começou, né, que se iniciou a 32ª rodada nessa última segunda-feira, com jogos aí de Cruzeiro contra a equipe do Remo lá em Minas Gerais, né? Aliás, contra a equipe do Vila Nova em Minas Gerais, e o Cruzeiro acabou empatando por 1-1. Hoje tivemos mais duas partidas às 4 horas da tarde, acabou agora há pouco. Brasil de Pelotas e Avaí, de vitória contra a equipe do CSA, e teremos mais 3 jogos ainda durante o dia. Remo e Londrina, Brusque e Náutico e Goiás e Ponte Preta. Desses 3 próximos jogos, 2 também serão importantes para o Vasco. Porém, desses 2 que já aconteceram, resultados péssimos para o Gigante da Colina. O CSA acabou vencendo a equipe do Vitória e o Avaí também acabou vencendo aí a equipe do Brasil de Pelotas. Com isso, o Vasco continua na 8ª posição, a 6 pontos do G4 da Série B, no caso, 4º colocado Goiás, e a 9 pontos do 3º colocado, que agora é o Avaí. Situação muito difícil e realmente, para que o Vasco ainda siga com o sonho, querendo chegar à primeira divisão na próxima temporada, a vitória contra o Guarani se tornou obrigação nessa próxima quinta-feira. E hoje, pela parte da manhã, tínhamos treino lá no CT Moacir Barbosa. Apesar do feriado, o elenco foi treinar depois aí de praticamente 3 dias sem treinamento. Todos os atletas se encontraram, treinaram ali muita finalização, né? Tínhamos os bastidores na Vasco TV mostrando o que aconteceu durante o período de treinamento lá no CT. Muita finalização, retorno do MT. Era esperado também o retorno do Juninho ao elenco profissional, mas isso ainda não aconteceu, ele não esteve presente nesse treinamento, mas todos os atletas estiveram lá, inclusive o Nenê, né, que realmente estará retornando aí após estar suspenso nessa última partida contra o CSA, sexta-feira em São Januário. O Nenê está de volta à equipe titular e à disposição do Fernando Diniz. É tudo ou nada. Poderíamos ver inclusive mudanças para essa partida, né? Já que o Vasco tem 6 partidas restantes e precisará vencer as 6 para continuar viva as chances do acesso à primeira divisão. Então, com isso, poderemos ver o Vasco completamente diferente. Um Vasco mais ofensivo, um Vasco que comande mais as ações das partidas e até mesmo depois desse trabalho de finalização que teve durante o treinamento, poderemos ver um Vasco chegando muito mais ao ataque do que vem chegando nessas últimas partidas, nos últimos jogos do Gigante da Colina. E falando aqui rapidamente sobre 2 jogadores. Primeiro sobre o Galarza, antes de falar sobre o Léo Jabá. O que acontece? Muitas pessoas estão questionando por que o Fernando Diniz não vem colocando o Matias Galarza para jogar. Para vocês terem uma noção, a última partida que o Galarza fez com a camisa do Vasco foi lá contra o Guarani, na primeira partida do Lisca como treinador do Vasco da Gama. Após aquele período, o Galarza não teve outra oportunidade, nem sequer com o Lisca, nem também sequer com o próprio Fernando Diniz. Ainda não atuou sob o comando do novo treinador. Ele que foi muito exaltado, né, nesse início do ano, foi titular incontestável com Marcelo Cabo sob o comando técnico do Vasco da Gama. Uma campanha muito boa ele fez ali durante o Campeonato Carioca, sendo dos destaques do Vasco. Até por isso, né, o Vasco desembolsou 2,5 milhões para comprar em definitivo o jogador do Olímpia, mas parece que de fato ele não está rendendo mais, vem perdendo espaço dentro do elenco titular e até mesmo no banco de reservas, né, porque o jogador nem sequer vem entrando nos segundos períodos da partida. É muito complicada, a situação é muito difícil e provavelmente o Galarza também não deverá entrar nessa partida de amanhã contra a equipe do Guarani.
Como eu falei e volto a repetir, poderemos ver um Vasco muito mais ofensivo do que já se encontra. E devido a isso, o Galarza deve virar a terceira, quarta opção no banco de reservas. Porém, relacionado ao Léo Jabá, agora sim falar sobre o jogador. O jogador que vem tendo as suas oportunidades com o Fernando Diniz, mas infelizmente não vem conseguindo agarrá-las. Vem tendo ali atuações muito ruins, atuações de fato pífias ali quando entra durante o segundo tempo da partida. Ainda não teve essa oportunidade como titular da equipe do Vasco, porque até mesmo não agarra, né, quando entra durante o segundo tempo. E o Léo Jabá, nesse último dia, né, ontem no caso na segunda-feira, fez um post através de suas redes sociais, praticamente criticando algumas atitudes de torcedores vascaínos. Ele publicou uma imagem do Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores aí atuais em atividade no futebol mundial, com os seguintes dizeres: um dia somos perfeitos e no outro dia somos uma porcaria, dando a entender, né, que realmente depois de tudo que ele fez pelo Vasco, eu sinceramente gostaria de saber o que ele fez vestindo a camisa do Vasco, porque nunca foi perfeito, nunca teve um trabalho de excelência, nunca conseguiu jogar a bola que era esperado dele durante um período que ele esteve atuando com a camisa do Vasco da Gama, e agora realmente, eu não vou falar que ele é uma porcaria, como ele disse aqui na própria publicação, né, mas na minha opinião, não é um jogador que honra a camisa do Vasco, tem qualidade suficiente para assumir a titularidade, né, do elenco. Então as críticas que algumas vezes são feitas são realmente duras, mas querendo ou não, são válidas, Léo Jabá. Você não vem jogando um futebol de excelência, está num clube gigante, que vive o pior momento da sua história e a grande chance de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, devido às atuações que estão sendo feitas por você mesmo dentro do campo, sendo titular ou sendo reserva, é consequência, né, as críticas, tudo devido às suas atuações usando, né, e vestindo a camisa do Gigante da Colina. Ainda mais depois de tudo que aconteceu aí, né, naquele período que a torcida fez uma linda festa no CT, ele fez algumas críticas relacionadas ao cheiro do torcedor vascaíno. Então depois disso, ainda mais que o torcedor pegou no pé do atleta, ele que goleou, foi um dos principais destaques, inclusive nessa vitória contra o Guarani, lá no primeiro turno, na estreia do Lisca, e quem sabe terá uma nova oportunidade agora, amanhã, contra o mesmo Guarani, dessa vez no Brinco de Ouro, lá em São Paulo. Mandou em direta e, é claro, eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, torcedor, eu quero falar aqui sobre Levenciano, né? O que acontece? Ontem o Vasco fez um acordo, inclusive muito interessante, aí com a Procuradoria Geral na Fazenda, diminuindo as suas dívidas pela metade, né? Umas dívidas que chegavam aí ao valor de quase 311 mil, foi dividida em 50%, foi colocada pela metade, um desconto muito bom, muito importante, que o Vasco conseguiu colocar em cima dessa dívida aí milionária, né? O Jorge Salgado, inclusive, ontem foi através do seu Twitter falar sobre esse grande feito, essa grande conquista em cima dessa dívida tributária que estava acontecendo dentro do clube, em valores aqui reais, circulando de 331 milhões de reais, e foi ali reduzida para aproximadamente 165 milhões. Então, uma excelente notícia. Porém, o Levenciano, um personagem famoso na política do clube, ontem usou as suas redes sociais para atacar, fazer duras críticas a essa atual diretoria. E ele disse o seguinte, um texto longo, então tenham paciência, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Abre aspas. Era uma vez uma gestão golpista e desastrosa, que, diante do fracasso e da rejeição histórica, tem que plantar notícias na mídia amiga para dizer que está fazendo algo importante. Daí que dizem que conseguiram uma redução em dívidas fiscais, para parecer fruto de um trabalho de competências, de negociações e bom trânsito com a Fazenda Nacional. Pois bem, a tal redução é um programa do governo federal para qualquer devedor de mais de 15 milhões que o queira. Não precisa ser competente, basta requerer que será atendido e obterá o desconto de 50% em juros, multa e correção. Além disso, as empresas consideram o prazo de pagamento de 7 anos muito curto e a taxa de redução de 50% muito baixa. Todos esperam um novo refis. Mais uma vez, mais do mesmo, e se empurra poeira para debaixo do tapete, do tipo que importa é agora. Lá na frente, nesses 7 anos, veremos como será. E, se não for problema de quem vier, ou seja, mais do mesmo de sempre que não deu certo. Ele termina o texto falando o seguinte: e o pior é que ilude o torcedor para parecer que no meio do caos obtiveram alguma coisa para parecer que estão trabalhando. Sigo no compromisso de mostrar a verdade para os vascaínos. Saudações vascaínos. Um texto, como eu disse, bem longo, fazendo duras críticas, dando a entender que o que aconteceu ontem, né, relacionado a essa dívida, que eu vou ser muito sincero para vocês, eu achei que foi uma boa coisa, o Vasco reduzindo a sua dívida em 50%, então acho que às vezes
algumas coisas são elevadas a demais, são elevadas a algo superior, e o Levinsano fazendo duras críticas. E realmente, torcedor, eu quero saber de você, o que você achou da atitude do Levin, se foi boa, se foi errada, se foi correta. Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de ver cada um e realmente responder também. É um momento difícil, né? A política do Vasco, essa bagunça. Eu não quero falar aqui quem tá certo, quem tá errado nesse momento. Eu deixo meu parecer que eu concordei com a atitude da diretoria e fiquei muito feliz dessa redução das dívidas tributárias do Vasco da Gama, mas realmente é no final de tudo que a gente vai ver quem está certo ou está errado. Volto a repetir, ontem uma atitude boa, mas o que aconteceu nesse processo eleitoral, uma atitude horrorosa, horrível, que diz muito bem o que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube. Mas isso foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa vir a crescer cada vez mais. Infelizmente, situação do Vasco muito difícil nessa segunda divisão. A gente espera que a diretoria venha tomar uma posição junto com o departamento de futebol em mudar completamente esse panorama que está atualmente dentro do Vasco da Gama. Porque se não subir e continuar com os mesmos diretores, os mesmos jogadores, ano que vem, o Vasco permanecerá novamente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus. Amanhã, pela parte da manhã, a gente retorna com o vídeo. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.